Boa noite. Hoje falamos de Elizabeth II, a rainha que se tornou sinônimo de uma nação. Mais que monarca, ela foi testemunha do século XX e início do XXI. Sua imagem está em selos, moedas e na memória de bilhões. Viu o mundo mudar radicalmente e permaneceu como uma rocha. Nascida sem expectativa imediata do trono, a abdicação do tio mudou seu destino. De princesa, tornou-se herdeira e depois rainha. Seu reinado, o mais longo da história britânica, atravessou guerras, avanços tecnológicos e profundas mudanças sociais. Conheceu 15 primeiros ministros, de Churchill a Liz Truss. Em meio a tudo, foi um farol de estabilidade e liderança serena. Hoje, vamos explorar como ela manteve a monarquia relevante em um mundo cético, como equilibrou tradição e modernidade, público e privado. A história de Elizabeth II é a história de uma era. Com sua partida, essa era terminou, mas seu legado permanece. Vamos desvendar os capítulos da vida desta rainha inesquecível. Prepare-se para uma viagem pela vida de uma verdadeira majestade. Elizabeth nasceu em 1926, em Londres, filha do duque e da duquesa de York. Era uma princesa sem expectativa de trono, vivendo uma infância protegida ao lado da irmã Margaret. Conhecida como Lilibet, era sensata e apaixonada por cavalos e cães. Sua educação era particular, voltada para a aristocracia, não para o trono. Tudo mudou em 1936, com a abdicação do tio Eduardo VIII. Seu pai tornou-se rei, e Elizabeth, herdeira presuntiva aos 10 anos. A Segunda Guerra Mundial marcou sua juventude, permaneceu no Reino Unido e fez sua primeira transmissão de rádio aos 14 anos. No fim da guerra, serviu no Serviço Territorial Auxiliar Feminino, tornando-se a primeira mulher da família real nas Forças Armadas. Desde cedo, demonstrou compromisso com o dever. A menina Lilibet estava pronta para um destino extraordinário. Elizabeth conheceu o príncipe Philip, ainda jovem. Casaram-se em 1947, iniciando uma parceria de mais de 70 anos. Com a saúde do pai debilitada, Elizabeth e Philip viajaram pela Commonwealth em 1952. No Quênia, recebeu a notícia da morte do pai e tornou-se rainha aos 25 anos. O retorno a Londres foi marcado por dignidade e compostura. A coroação, em 1953, foi televisionada pela primeira vez, aproximando a monarquia do povo. Elizabeth entendeu o poder da mídia e a importância de se conectar com a população. Milhões assistiram ao evento, testemunhando seu juramento de servir por toda a vida. A transição foi abrupta, mas ela assumiu o papel com firmeza. A era de Lilibet terminou. Começava a era da rainha Elizabeth II. Sua promessa de dedicação seria cumprida por mais de 7 décadas. O mundo ganhava uma rainha para a eternidade. O reinado de Elizabeth II começou em um mundo pós-guerra e em transformação. O Império Britânico deu lugar à Commonwealth e ela se tornou símbolo de união entre nações. Viajou extensivamente, fortalecendo laços globais. As décadas seguintes trouxeram mudanças sociais, culturais e políticas. A monarquia precisou se modernizar. Documentários e aparições públicas aproximaram a família real do povo. Enfrentou crises como a de Suez, greves e a Guerra Fria, mantendo-se neutra e sábia. Suas audiências com primeiros ministros eram lendárias. No século XXI, adaptou-se à era digital, enviando e-mails e tweets. Liderou a nação em momentos de luto e celebração. Mostrou que tradição e modernidade podem coexistir. Sua presença foi um elo entre passado e futuro. Elizabeth II foi a guardiã da continuidade britânica. Como matriarca, Elizabeth teve 4 filhos e buscou equilibrar dever e família. A vida dos filhos foi marcada por escândalos e dramas públicos, especialmente o casamento e divórcio de Charles e Diana.
O Annus Horribilis de 1992 testou sua liderança. A morte de Diana em 1997 foi uma das maiores crises do seu reinado. Inicialmente criticada, a rainha respondeu ao sentimento do povo com um pronunciamento histórico. Casamentos e nascimentos trouxeram renovação à monarquia, mas novos escândalos surgiram. Mesmo diante de dificuldades, Elizabeth manteve a família unida e a coroa firme. Sua postura diante das crises familiares mostrou resiliência e pragmatismo. A rainha era o centro de gravidade da família real. Sua liderança manteve a monarquia relevante em tempos turbulentos. Elizabeth II foi a maior diplomata de seu tempo, visitando mais de 100 países. Como chefe da Commonwealth, construiu pontes e acalmou tensões. Sua visita à Irlanda em 2011 foi histórica, promovendo reconciliação. No Brasil, em 1968, percorreu várias cidades, conheceu Pelé e demonstrou interesse pela cultura local. O público brasileiro a recebeu com entusiasmo, fortalecendo laços entre os países. Suas viagens sempre foram marcadas por respeito às culturas e preparação meticulosa. Visitou a China, discursou no Congresso dos Ex-Royal e dançou com líderes africanos. Seu sorriso e presença eram seu passaporte diplomático. Cada gesto era calculado para projetar influência britânica de forma sutil. Elizabeth II deixou uma marca duradoura em todos os continentes. Sua diplomacia foi essencial para o prestígio global do Reino Unido. A rainha era, acima de tudo, uma embaixadora do diálogo. A popularidade da monarquia oscilou, mas Elizabeth II sempre se adaptou. Após a morte de Diana, abriu o palácio ao público e pagou impostos, mostrando sensibilidade social. Dominava a arte da neutralidade política, sendo símbolo de unidade nacional. Suas opiniões pessoais nunca eram conhecidas. Sua discrição era admirada. Enfrentou escândalos familiares com firmeza, protegendo a coroa acima de tudo. Decisões difíceis, como a remoção de títulos de Andrew, mostraram seu pragmatismo. Sua popularidade pessoal raramente vacilou. Jubileus foram celebrados com entusiasmo popular. Era vista como figura de integridade e dever. Sua longevidade criou um vínculo profundo com o povo. Elizabeth II tornou-se a avó da nação. O legado de Elizabeth II é estabilidade e modernização. Foi âncora do Reino Unido em tempos de mudança. Garantiu transições suaves de poder e deu identidade ao país. Modernizou a monarquia, tornando-a mais acessível e humana. Transmissões, documentários e redes sociais aproximaram a realeza do povo. Equilibrou tradição e modernidade, garantindo a sobrevivência da coroa. Seu amor por cordes e cavalos e seu estilo marcante tornaram-se lendas. Era chefe de Estado de 15 países e ícone cultural global. Sua influência diplomática foi imensa. Acima de tudo, cumpriu a promessa de servir por toda a vida. Seu maior legado é o exemplo de dever. Elizabeth II personificou o serviço ao povo. Mesmo aos 90 anos, manteve a agenda intensa e adaptou-se à pandemia com videochamadas. Seus discursos durante a Covid-19 trouxeram conforto e união. A morte do príncipe Philip, em 2021, foi um golpe duro. A imagem dela sozinha no funeral emocionou o mundo. Continuou seus deveres, mas a ausência do companheiro era visível. O Jubileu de Platina, em 2022, celebrou 70 anos de reinado com alegria e humor. Em setembro de 2022, faleceu em Balmoral, aos 96 anos. O Reino Unido e o mundo entraram em luto. Charles III tornou-se rei, encerrando a Segunda Era Elisabetina. A menina que não esperava reinar tornou-se símbolo de dever e graça. Sua história continuará a ser contada. Boa noite.